Podemos começar? Já está todo mundo aí? Vamos lá? Vocês colocaram lá, que eu dei uma sondagem para vocês, o que é franquias. Vocês colocaram muito bem, eu acho que apontaram questões super relevantes. Franquia não é barato, ao contrário, franquia é uma marca, ela acaba sendo muito cara, porque você tem que usar, além da marca, o layout, você tem que fazer tudo conforme aquela franquia que você está usando. Você está usando o nome. Além do nome, você está usando a marca. Então, agregada a tudo isso, vem as cores, vem o modelo, vem o layout, vem tudo. Você tem a garantia do seu negócio, porém, tem um preço, um custo muito caro para a sobrevida desse negócio. Franquia é uma boa, mas você tem que ter um capital para você investir de início, para usar a marca, e você paga uma mensalidade para usar. Então, a gente tem aqui no exemplo, nesses slides, que tem McDonald's, que é a maior franquia que tem é o McDonald's, tem a Wizard, temos a Fisk, a Kumon, temos a Cacau Show, a CVC, o Dia, o Jet All, tem Óticas Carol, Óticas Disney, Subway, Nosso Bar, Ortobon, Hobbies Hering, são exemplos de franquias, tem muito mais. Depois dessa aula, eu vou passar o material para vocês estarem olhando que exemplos que tem de franquia. Tem muito mais do que isso. Tem franquia que você pode investir até 30 mil reais, e tem outras que vão de 100 até 200 mil reais. Depende da marca que você quer usar. Só fecha o microfone, por favor. Beleza, obrigada. Franquia é um negócio, uma modalidade, está em super crescimento no Brasil e envolve produtos e serviços mediante contrato. Você vai ter que ter um contrato entre franqueador e franqueado. Elas envolvem tanto a concessão, tanto o uso da marca, como tecnologia, consultoria, produtos. E além delas darem treinamento. Você vai passar por um processo, um treinamento para usar aquela marca. O que é franquia? No dicionário, a gente olhar no dicionário, o que é franquia? Franquia é franquear. Franquear significa conceder, permitir, facultar, facilitar. E franchise, que a gente usa muito franchise, é um sistema pelo qual uma empresa ela tem um know-how, um conhecimento, e ela cede o direito para que você use a marca delas. Isso chama franchise. A lei do franchise. Existe uma lei, existe a lei 8.955, onde fala toda a oferta da franquia. E nessa lei tem o contrato, tem o papel de responsabilidade, as informações sobre os fornecedores, o balanço patrimonial, a relação de nomes e franqueados que utilizam a mesma rede, bem como também aqueles que se desligaram, da mesma forma que também que você faz um contrato inicial, você tem um contrato também de saída. E esse contrato de saída implica até numa rescisão, você está terminando o contrato. Então, você está encerrando o contrato, você tem uma multa, agrega uma multa que você tem que pagar para a franquia. Mas existem vantagens. A vantagem que você vai usar é uma marca conhecida, você vai escolher uma marca, você vai escolher, você com certeza vai ter mais chance de sucesso, porque essa franquia vai te dar todo o aparato, todo o know, todo o conhecimento, além de você agregar a marca dela, você vai ver tudo que tem dessa franquia para você poder utilizar. Vai ter um plano de negócio, melhor garantia de mercado, melhor planejamento e instalação, economia de escala, independência jurídica e financeira, porque existe um departamento jurídico e financeiro, e ainda a possibilidade de pesquisa e desenvolvimento. A desvantagem. Existe desvantagem. Qual é a desvantagem? Primeiro, autonomia parcial. Você não vai poder fazer tudo o que você quer. O que você quiser fazer,
você vai ter que se reportar à franquia, ao nome que você está usando. Então, o modelo, layout, as cores, eu quero mudar, não quero amarelo e vermelho. Não pode, você fez o contrato, você vai ter que seguir. Então, você tem também poucas flexibilidade oferecida. Você não pode mudar quase nada. Outra desvantagem, risco de ocorrências de falhas no sistema. A localização forçada. Eles colocam um layout e eles dão um tipo de localização que você tem que ter. Todo o planejamento, todo o estudo, de repente, eu tenho um ponto que é próprio, é meu, mas se ele não tiver estudado, não tiver a franquia, não te der esse suporte, você não vai poder abrir lá na sua garagem um McDonald's. Ele vai escolher um ponto, ele vai ter uma localização que vai te empurrar para essa localização que ele achar mais adequado. Fora isso, existe uma taxa de franquia, tem a taxa inicial que você paga, dependendo da marca que você está usando, e tem a taxa mensal também que você paga por usar a marca. Bem, quem é o franqueador? Franqueador é a pessoa que tem os direitos sobre uma marca. É ele que está oferecendo uma marca. É ele que vai deixar eu usar o nome da empresa dele. E ele vai ser remunerado por isso. Então, ele tem uma marca de gelinho. A minha marca é sorvete gelinho. Então, eu vou franquear a minha marca. Eu sou o franqueador, a marca Gelinho é minha marca. Então, eu sou a pessoa jurídica que tenho essa marca desse negócio. E o franqueado é a pessoa que vai aderir à minha franquia, que vai querer também colocar um estabelecimento do gelinho fresco lá no negócio dele. Ele vai ter que pagar uma taxa inicial para ter a cessão do direito, ele vai ter uma taxa pelo uso da marca, ele vai ter uma taxa também, tudo que ele vai fazer implica numa taxa e uma taxa mensal por usar aquela determinada marca. A gente fala muito em royalty. O que é royalty? É uma taxa mensal que você paga para o franqueador por estar usando a marca. Geralmente é cobrado sobre o faturamento bruto. É feito um estudo, um planejamento. Então, McDonald's, num tal bairro, existe uma taxa, um faturamento, um estudo que o faturamento vai ser de, por exemplo, um quiosque pequenininho, dentro de um shopping. Esse quiosque, faturamento previsto pela marca é de 50, no mínimo 50 mil reais. Então, esse royalty, ele é cobrado nesse percentual do faturamento bruto e vai variar de empresa para empresa. Tem empresa que cobram 10%, tem empresas que cobram 20%, essa taxa muda muito. A taxa de franquia, essa taxa que é o franchise fee, ou taxa inicial, quando você vai escolher uma franquia, você tem, logo de cara, uma taxa que você paga do contrato. Então, existem franquias até de 30 mil, você pode ter uma franquia, mas na hora que você vai assinar, só de usar a marca, você já está pagando uma taxa inicial de contrato dessa franquia. Depois tem os royalties que você paga mensalmente, a taxa mensal. Então, a franquia, ele é um negócio garantido, é um negócio bacana, um negócio sério, porém, as taxas acabam sendo muito pesadas. Bem, ele também tem a franquia fundo de propaganda, é um outro valor, é uma outra taxa que você vai ter que pagar. Por quê? Porque tudo está associado ao marketing, ele já tem um marketing próprio da empresa. E esse marketing próprio dessa empresa vai fazer com que já seja aberto para todas as franquias. Então, vou fazer a divulgação do lanche novo no McDonald's. Ele não vai divulgar qual McDonald's, o McDonald's está com lanche novo. Então, você pode ir qualquer franquia, qualquer loja McDonald's vai ter aquele lanche. Então, você acaba sendo beneficiado por esse marketing, porém, você paga por esse marketing. E essa taxa também é mensal.
Conselho de franqueados. O Conselho de Franqueados ele tem um caráter consultivo. Ele é constituído pela franqueadora, é um grupo que vai administrar, esse fundo de propaganda vai administrar todas as outras franquias que existem. Então, dentro da empresa X, existe um conselho que vai administrar as outras franquias. É como se aqui tem a mãe e os filhinhos embaixo. Esse conselho passa a administrar os demais. Você também paga por isso. Bom, o COF. Um COF ele é um documento que, segundo a legislação brasileira, deve ser entregue pelo franqueador candidato até 10 dias antes da assinatura do contrato. Em resumo, ele deve entregar por escrito, de forma clara, contendo as informações sobre a franquia, a rede de franqueados e tudo que será exigido antes e pós assinatura do contrato. Então, você vai assinar um contrato e você tem uma série de obrigações que você tem que cumprir. Primeiro, passo a passo. Mas eu tenho interesse numa franquia. O passo a passo é você entrar num site onde você tem interesse no McDonald's, tem interesse num setor de roupas. Então, você vai entrar no site, vai ver a cidade que você tem interesse, vai analisar o seu perfil, vai visitar a sede, vai receber um contrato COF que você tem que assinar, demonstrando que você tem interesse. Você vai, nesse espaço de tempo, aguardar o comitê. Esse comitê vai avaliar o que você tem para oferecer, qual é o espaço, como que você tem. Vai surgir, se estiver tudo certo, vai ter um contrato. Nesse contrato, eles vão estabelecer um ponto onde você vai poder abrir a sua franquia. Pode ser tipo loja ou pode ser um quiosque. O quiosque, logicamente, de uma franquia, ele é bem mais barato do que uma loja, tá? Você abrir uma loja, existe uma série de padrões. O quiosque também existe a medida, onde ele vai se situar, tem todo um planejamento, todo um estudo. Aí é formada a empresa, em seguida a inauguração dessa empresa. E aqui tem algumas informações. Bem, no Brasil, a gente tem mais de 1.013 redes franqueadas. Olha o número de empresas que nós temos. Ai, não consigo. Nós temos cerca de 62.584 unidades esparramadas em todo o Brasil. Isso implica, em dólares, 39.008 bilhões de faturamento. O nosso país, ele é o quarto maior país do número em redes de franquias. Existe um crescimento de 2006 a 2005. Essa tendência está crescendo. Existem muitas pessoas que acabam vendo nas franquias uma opção de trabalho, uma opção de investir o seu capital. A taxa de mortalidade de franquias. Como enroscou, eu vou voltar. Tá. A taxa é um empreendimento tradicional. 55%, metade das franquias, elas fecham no período de 2 anos. Tá? Então, até 2 anos elas conseguem fechar. E 6% fecham nesse período. Aqui existe um gráfico do crescimento das franquias no Brasil. A gente tem, em 2001, a gente tem um número. Em 2002, houve um crescimento, 2003, 2004, 2005 e 2006. Eu não consegui os dados de 2007, 8, 9, 10, os últimos anos, mas existe um crescimento, o único diferencial é que esse ano, devido à pandemia, a gente teve uma queda. Tá? Muitas franquias fecharam, muitos empreendedores acabaram encerrando os contratos, porém eles pagam uma multa. A evolução da franquia.
Cada vez mais, as empresas necessitam de uma franquia rápida para todos os mercados. Por isso, um grande número de investidores que estão vendo nesse espaço uma forma de investir o seu dinheiro, uma solução para poder sobreviver. Precisamente, mais ou menos nos anos 50, começou a ter um crescimento quando a gente pensou na franquia que maior crescimento teve, que foi McDonald's e Burger King, que foi no setor de alimentação. Nos anos 70, na Europa, devido à saturação dos mercados, começou a desenvolver uma plenitude de franquias. Assim começou a surgir novos conhecimentos, o saber fazer e a assistência permanente à formação. A curiosidade, a franquia McDonald's, que o menino colocou lá, que o Carlos colocou, que ele conhece, que ele sabe que é uma franquia, ela é a mais lucrativa, mas ela é uma das mais fáceis de administrar e ela tem maior estrutura. E atualmente ela possui mais de 31 mil unidades distribuídas em 118 países, sendo 80% de franquias são no McDonald's. Existe no mundo todo. A gente pensa em McDonald's só no Brasil, não. Existe no mundo todo. É uma franquia mais popular e ela, assim, é mais acessível, vamos chamar assim, acessível. E tem todo um suporte, ela dá todo um know-how, um treinamento para a pessoa que quer abrir uma franquia. Existe a Universidade McDonald's, né? A Universidade HU, Universidade McDonald's, e nessa Universidade McDonald's, se eu quero ter uma franquia, eu passo pela sua universidade. Nessa universidade, você recebe treinamentos, eles passam todo tipo de liderança, trabalhar em equipe, os seus funcionários também vão ser treinados nessa Universidade do Hamburgo, HU, lembrei o nome, é a Universidade do Hamburgo. Lá eles passam por todo o treinamento para estarem aptos a trabalhar segundo o que a organização, a cultura organização McDonald's prega. Até aí alguma dúvida? E aqui a gente volta aos exemplos. Esse monte de franquia. Só para ilustrar, a Cacau Show é uma empresa, franquia, ela surgiu com o Alexandre, ele fazia chocolates, e é muito legal a gente pensar assim, nossa, será que eu tenho que abrir uma franquia? Não, você um dia pode ser um franqueado. Você pode ter uma franquia que vai oferecer esses serviços. Ele começou, o exemplo do Cacau Show, é uma empresa pequena que começou com ele, e ele, a partir daí, ele cresceu tanto que ele abriu uma loja, ele teve uma primeira loja. E esse crescimento dessa primeira loja, do chocolate deles, possibilitou agregar outras lojas também. Então, de repente, vocês estão pensando, será que eu tenho que abrir uma franquia? Não. Por que não vocês terem um serviço de vocês, que no futuro vocês podem, ao invés de você comprar uma franquia, ao invés de você comprar uma marca, ter a marca de vocês. É um primeiro passo. Deixa eu ver se sai aqui. Se a gente consegue terminar, que eu separei também as empresas que mais investem em franquia. Até aí, tudo bem? Franquia? Beleza? Franquia, gente? Sim. Vamos ver se ele abre as maiores franquias do Brasil. Vocês vão me dizer se está abrindo para vocês. Está abrindo? Não. Não? Não, professor. Não, vamos de novo, então. Desculpe, gente. Não ainda? Agora foi. Foi? Todo Agora mundo... sim. Olha só, a gente vai... Beleza.
Todo mundo está vendo? Sim, professor. Então, olha só, isso aqui é um exemplo de... Opa, pulou demais, mas o negócio é bom. É uma pesquisa que foi feita no segmento e ele mostra para a gente o perfil das 50 maiores franquias no Brasil. É uma pesquisa que foi feita e aonde que estão, em que situação, em que região. Bem, as 50 maiores marcas está aí para vocês verem. A gente tem o Boticário, que é no setor de saúde, o Subway, alimentação, o Cacau Show, e o do lado, a gente tem as unidades, quantas unidades tem em todo o Brasil. A gente está vendo isso apenas de Brasil. A AM, PM, Mini Market também, Colchões Ortobon, McDonald's, Jet Oil, Lubrax, Kumon, BR Mania. Tá? Na frente de todos, que está as 50 maiores marcas, a gente tem o Boticário, que tem mais unidades esparramadas em todo o nosso país. E aqui também a gente continua as marcas, as pesquisas sobre serviços, sobre marcas, tá? Que é Ótica Dinizo, Correios, Ótica Carol, o Dia, e a quantidade de unidades que tem sendo ofertadas no nosso país. Chocolate Brasil Cacau. Continua. Ai, meu Deus, ele vai demais. Da hora pra gente. E aqui continua também. Lá demora, né? Beijo. Sou de Edoço, é uma história muito legal falar um pouquinho dessa franquia. Ela era uma doméstica, né? Doméstica. Ela trabalhava de dia e tinha uma empresa dela e não ia à noite fazia bolos. E como a demanda de bolos começou a crescer muito, começou a crescer muitos pedidos, ela teve que deixar o serviço de doméstica e foi fazer bolos. Ela fazia bolos, atendia bolos. E aí cresceu muito mais ainda, ela não estava dando conta. O que aconteceu? Aí ela abriu na garagem dela uma loja de bolo. E ela colocou o nome de Sodier, porque o nome dos filhos dela, Sofia e Diego. E nesse contexto, ela abriu essa loja, começou a expandir todo, tanto que hoje ela tem uma rede em todo o Brasil, esparramado aí, mais de 265 lojas que ela tem esparramada no Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, de repente a gente acha assim, nossa, está tão longe, não, de repente vocês podem ser próximos que terão que oferecer os serviços de franquia para outros. E aqui nesse gráfico aqui, Esperar arrumar mesmo. Ah, vai precisar de mais alguma coisa? Vou botar a loja pro senhor, mano. Não, agora tá de boa. É que eu... Fecha o microfone, tá dando cabeça. beleza, por favor. E ele é da Sony, a Sony fechou, por isso que não tô conseguindo. Olha o microfone. Aí o cara falou assim, não, ele tá achando que fechou a Sony. Que coisa, né? A Sony faz que foi a Lenovo, se eu não me engano. Lenovo, né? Viu? Eu não sabia não. E na época a gente pagou caro. Olha só. E aí a gente tem os segmentos. O que está em alta ainda é alimentação. Seguido de alimentação, tem os serviços educacionais, moda, saúde, serviços automotivos, casa, serviços de outros negócios, comunicação, hotelaria, limpeza e conservação. Peraí, pulou demais. E aonde está distribuído isso por estado? Bom, é fato que no estado de São Paulo ele tem mais de 70% das marcas de franquia, né? Acompanhado dos outros estados, mas São Paulo ainda, o maior número de franquias está localizado em São Paulo. A distribuição por regiões, ainda em alta região sudeste, esse azulzinho é a franquia, e aqui são as lojas normais. 50%, mais de 50%, e aqui são franquias. Ainda com o centro de São Paulo.
Aqui a distribuição geográfica. Por regiões, a região de alimentação, o forte ainda é a região sudeste, que esse laranjinha é a franquia. Aqui na construção é a região sudeste, porém não tem tanto crescimento na questão de construção. Na unidades, em relação a informáticas, insumos, ainda é região sudeste. Entretenimento, só temos na região sudeste. A distribuição geográfica, hotelaria também é franquia, ainda em alta região sudeste, cosméticos também, ainda região sudeste, moda, região sudeste, beleza também em alta região sudeste. Serviço automotivo em alta, menos outros serviços que não têm tanto crescimento. Serviços educacionais, região sudeste. Formatos da operação. 94% eles estão organizados em lojas e 6% em outro formato. O que significa outro formato? É quiosque, é uma barraquinha. Eu vi outro dia uma empresa de bijuteria que é um ônibus móvel. Então, é possível, um ônibus móvel tem todo o aparato e ela sai com o ônibus e vai parando nos lugares diferenciados para vender o produto dela. Mas é uma franquia também. Ela leva a marca de... Eu acho que é amarelo, biju amarelo, alguma coisa assim. O formatos da operação. E aqui a gente tem um formato. Formatos em lojas, a maioria da alimentação é em lojas, depois a gente tem outro formato, que é o quiosque. Casa e construção é em loja, comunicação é em loja, hotelaria é em lojas, limpeza é em lojas, e moda. Existe agora uma diversidade que pode ser em loja ou um quiosque. Um quiosque é uma barraquinha pequena onde tem arara, que é onde vai ser pendurada as roupas. Saúde e beleza também existe em loja e existe alternativo, que é um outro formato, que é quiosque. No shopping, a gente conta bastante esse outro formato de shopping, formato de barraquinhas. E serviço automotivo também em lojas, outros serviços em lojas, serviços educacionais em lojas também. O tempo de uma franqueada, dos franqueadores. A gente vê que acima de 10 anos, ela consegue ficar firme, 68% dos entrevistados, eles estavam acima de 10 anos já com a marca da franquia. E a gente vê, olha, que as pessoas têm que ter força para a sobrevida. Investir no negócio não é que eu vou sair no primeiro ano e vou ter lucro, tá? Eu tenho muita coisa para pagar, principalmente quando se refere à franquia. O selo da excelência. O selo da excelência é a marca. Então, a gente tem 74% possuem selo de excelência, de qualidade, e 26% das franquias não possuem um selo de excelência. Tá? E esse selo de excelência faz com que elas perduram por mais tempo. E como que eu vou saber se a franquia tem? Vocês entrando lá no site, vocês têm como saber se a franquia tem selo ou não de excelência de serviços. Alguma dúvida? Não? Não.